Pessoal, muitas vezes estamos com foco errado. Por que estamos com foco errado, Marcos? Eu vou lhe dizer. Porque ao invés de a gente olhar para Jesus, estamos olhando para a dificuldade, para a adversidade, para quem está pecando, para quem está errando, para quem está sendo injusto. E hoje a mensagem vai falar sobre isso. Para quê? Para você voltar a colocar o seu foco onde ele deve estar. Mas antes, deixa eu falar para você, pessoal, que esse mês todo de julho, todas as mensagens serão editadas, porque todas elas estão inspiradas nas lives noturnas do mês de janeiro. Eu creio que vai ser para a glória de Deus, uma melhor do que a outra, porque Deus tem nos capacitado para isso, tá? Mensagem de hoje, livro de Hebreus, o capítulo é o 12, o versículo é o 12. Olha o que o texto diz: olhando para Jesus. Como é, Marcos, que eu faço para olhar para Jesus? Eu paro aqui para te explicar. Olhar para Jesus, pessoal, não é você pegar aquele quadro. Que quadro, Marcos? Aquele quadro que a pessoa muitas vezes tem em casa, que tem aquele rapaz de olhos azuis, aquele rapaz que está, sabe, cabeludo. Não. Olhar para Jesus, pessoal, é nada mais, nada menos olhar para a palavra dele. O que é que a palavra de Deus diz? Pronto, é você praticar, porque você está olhando para ele. Então lembre disso, olhar para Jesus é você olhar para a palavra. Essa situação aí, o que a Bíblia diz? Essa outra situação, exemplo, você está vendo um pregador que você sabe que o pregador não é nada daquilo que ele prega com trepidez, ele prega a santidade, mas ele não vive aquela santidade. E aí, você não vai viver a santidade? Não. Jesus nos orientou, você olhando agora para a palavra, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o que ele está dizendo, mas você não vai fazer o que ele está fazendo. Aí, desse jeito, você vai ser participante dessa palavra. Uma vez, uma pessoa pregou em um lugar e eu estava assistindo, e a mensagem foi gravada, foi transmitida, eu estava assistindo o culto e eu fiquei quieto na minha, observando e tal. E aí depois de alguns dias, essa mesma pessoa me chamou para conversar. Eu acho que 3 dias depois, 4, me chamou para conversar e perguntou: o que é que você achou da pregação? E eu peguei e falei assim: olha só, quando você estava pregando, só tinha uma coisa no meu coração. Que coisa era essa? Que você deveria assistir o que você pregou, para que você seja participante da mensagem. Mas por que eu disse isso? Porque eu sei que a pessoa é hipócrita. O que é isso? É um ator. A pessoa prega, mas não vive. É pior do que um ator, porque o ator geralmente da Globo, da Disney, de Hollywood, de Las Vegas, da Record, da SBT, da Rede TV, esses atores, eles recebem para fazer aquilo. E tem muito pregador, tem muitos líderes que não recebem isso, às vezes até vive da obra, mas não recebe para ser um ator. É tanto que, um exemplo, se ele está na igreja evangélica, ele vai ser um pastor tranquilo, porque ele sabe ser um ator. Mas se você pega esse mesmo pastor e coloca na católica, ele vai ser o melhor padre, porque ele sabe ser um ator, ele vai ser um padre. Se você coloca ele no candomblé, ele vai ser um pai de santo, porque ele sabe contracenar. Ele é um ator. Deu para entender? Onde você botar, ele vai saber se encaixar. Porque o compromisso dele não é verdadeiramente com a palavra de Deus. O compromisso dele, às vezes, é só estar ali na frente mesmo, liberar a palavra para a pessoa. Aí o que é que você faz, Marcos? Olha para a palavra. E às vezes, pessoal, a gente perde o foco. Quando é que a gente perde o foco? Claro que tem coisas que nos chateia, tem coisas que nos aborrece, tem coisas que nos tira do sério. Mas aqui Jesus, ele fala: olha para Jesus. O que é isso? Olha para a palavra. Um autor desconhecido, que é o autor do livro de Hebreus, que bem que eu tenho minhas convicções, mas isso é minha, não tenho como provar, deixa para lá. Ele diz, olhando para Jesus, olha aqui, e ele continua: autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha o que aconteceu com ele, pessoal. Olha aqui, autor e consumador da fé. Então, quem é autor da fé, quem é consumador da fé? É Jesus. E às vezes a gente está assim, claro que eu entendo também que o líder, no mínimo, o líder, ele tem que ser exemplo. No mínimo. Jesus, ele diz isso no livro de João, capítulo 13, versículo 15, ele pega, faz o ato de lavar os pés. Você conhece a história. Pedro diz: não, de maneira não, você vai lavar. E Jesus bem duro com ele. Jesus firme disse: se você não deixar eu lavar seus pés, você não terá parte comigo. E quando Jesus diz isso, Pedro: então lave todo o corpo. Ele não precisa lavar não, só baixa os pés, porque de todo está limpo. E aí Jesus fala assim: tá vendo, vocês dizem que eu sou mestre, de fato eu sou.
Mas eu, como o Senhor, lavei seus pés, eu estou fazendo, eu vos dei exemplo para que vós façais também. Então o líder tem que fazer isso, mas quando você não tem uma pessoa que é referência, o que é que você tem que fazer? Lute para que você seja essa referência, porque quando você procura um exemplo e não acha, provavelmente tem alguém na mesma situação que você. Qual a situação, Marcos? Vou lhe dizer agora. Uma situação de que ela não tem alguém como referência. Pronto, você pode ser a referência. Mas vamos dar continuidade para a gente não parar aqui, tá? Deixa eu falar para vocês, pessoal, que toda terça-feira aqui à noite eu entro aqui ao vivo. Que horas? 22 horas. E quando chega sexta-feira, a Aline Marreta também entra aqui ao vivo, e eu creio que é para a glória de Deus. Então você que está aqui pela primeira vez, muito obrigado, tá? E se inscreve no nosso canal, youtube.com/leitura diária oficial, tá bom? Vamos continuar aqui, pessoal. Ele continua dizendo, o qual pelo gozo, ou seja, pela alegria que ele estava proposto, suportou a cruz. Pronto, né? Jesus, sabendo do que viria na vida dele, o que é que ele fez? Ele suportou a cruz, pessoal, e de uma forma figurativa devemos suportar a nossa cruz. Tem muita gente que não aguenta ouvir nada, não aguenta passar por nada, pessoal, e começa assim, você vai chamar atenção, não quer ouvir, não vai nem mais para os cultos. Aí eu peguei aqui, não tá, tanto que eu não vou nem botar a referência aqui, mas ó para aqui, só um pouquinho voltando, você está no 12:2, só um pouquinho, 11, versículo 35, dos homens de Deus que passaram pela fé. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados por causa de Jesus, não aceitando o seu livramento para alcançar uma ressurreição melhor, e outros experimentaram escárnio, açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Aí eu te pergunto, você que quer desistir porque ouviu uma palavra dura, você já passou por isso aqui? Ser maltratado, está preso, está sendo açoitado, está tendo que estar vestindo pele de animal porque não tem o que vestir? Vamos voltar para o que interessa, né? Desprezando a afronta, ou seja, quando alguém vem afrontar Jesus, né? Desce da cruz, e se Jesus vem, eu ia cuspir. Eu tô com sede, me dê água, tome vinagre, tudo afronta. Aí Jesus, desprezou a afronta. O que mais? E assentou-se à destra do trono de Deus. Pronto, quer ficar perto de Deus, pessoal? Olhe para Jesus, despreze a afronta, suporte a sua cruz, né? Quer seguir após mim? Tome a sua cruz e siga-me. Pessoal, esse foi o ministro de hoje, tá? Vamos fazer uma oração, mas antes eu faço um apelo. Pega esse link, pega esse vídeo, coloca nos seus status e também compartilha com todos os da sua família, tá? Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai Jesus, obrigado por essa palavra. Deus, que esse homem, que essa mulher, que nós aprendamos a de fato olhar para o consumador e autor da nossa fé. Deus, e quantas vezes a gente olha para o alvo errado? Outras, mas eu te peço, nos instrui a olhar para o Senhor, para olhar para a Tua palavra, Deus, porque Jesus é a palavra. Deus, muito obrigado por essa palavra, obrigado por cada inscrito no nosso canal, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, tá? Você, sua casa, seu lar, com todas as sortes de bênçãos.